Olá, esse é o nosso canal Ensino Religioso Fundamental com o professor Patrick Rocha. Nós estamos aí na aula 5, é o 7º ano, tema mitos indígenas. Então vamos lá? Trabalhar os mitos indígenas. A importância dos mitos nas culturas indígenas. Por que eles são tão importantes? Os mitos indígenas explicam a origem do mundo, dos animais, das plantas e dos fenômenos naturais. Eles são transmitidos oralmente de geração em geração. Geralmente, não existe um livro pronto, acabado, apesar que já há algum tempo para cá, alguns anos, décadas, existem vários esforços, de indígenas e de antropólogos de registrar isso. Mas antigamente, antes disso, todas essas lições, esses ensinamentos eram passados oralmente. Além de explicar a realidade, os mitos reforçam valores e regras sociais. São parte essencial da identidade e da memória de cada povo indígena. Ok? Relação com a natureza. Nos mitos indígenas, a natureza é vista como sagrado, algo de Deus, do transcendente e algo vivo. Animais, rios, florestas e astros possuem espíritos ou forças próprias. Tudo aí tem sua santidade, sua divindade. As histórias ensinam respeito ao equilíbrio ambiental, respeitar a natureza, não destruí-la, Essa visão fortalece a ideia de convivência harmoniosa com o mundo natural, de ter harmonia. O mundo não é nosso inimigo, e sim nosso amigo, e o mundo e a natureza cuida de nós, e nós devemos cuidar da natureza. O mito da criação do mundo. Diversos povos possuem mitos de criação, como os Guarani, com o deus Nhanderu. O Nhanderu, ele teria moldado a terra, os seres vivos e os seres humanos com sabedoria. Outros povos acreditam que o mundo surgiu das águas e de grandes árvores sagradas. Esses mitos mostram a diversidade cultural indígena na explicação da origem da vida. Então existem história de Nhanderu, de várias outras culturas, Tá além do povo Guarani, Chavante, Krenak, tantos outros povos, os povos lá indígenas da América Latina, da América do Norte, tá ok? Como surgiu a Terra, na visão aí das indígenas, como surgiu a vida. Então, a mitologia indígena busca explicar isso aí para suas comunidades. Mitos sobre os animais sagrados. Animais como a onça, a cobra e o beija-flor aparecem com frequência nas narrativas. Muitas histórias explicam como cada animal ganhou suas características atuais. A onça, por exemplo, é frequentemente retratada como símbolo de força e esperteza. Esses mitos reforçam o vínculo espiritual entre humanos e animais. Qual é o nosso vínculo com os animais? Entendeu? A gente vê a onça, o bicho preguiça, a arara. O mito da curupira e a proteção da floresta. A curupira, ou a curupira, é um dos seres míticos mais conhecidos entre os povos do Brasil. Com cabelos de fogo e pés virados para trás, ele protege a floresta de caçadores abusivos, de caçadores malvados. Sua figura ensina o respeito ao meio ambiente e os limites da caça. É um mito que expressa sabedoria ecológica ancestral. Então, a curupira é aquele protetor, que busca amedrontar aqueles que são os malvados da natureza, que destroem, que matam sem piedade. 17 de julho, o dia do curupira, protetor da floresta. O mito da Yara, a mãe d'água. A Yara aparece como uma mulher encantadora que vive nos rios. Lembra o que é isso, gente? Tem uma que vivia nos mares, a sereia. Então, olha para você ver como algumas histórias se repetem. Ela simboliza a força e o mistério das águas. Muitos mitos dizem que ela pune quem desrespeita a natureza ou age com arrogância. A Yara representa tanta beleza quanto perigo, reforçando o cuidado com os rios. Então, a Yara, mãe d'água, é aquela que busca proteger a natureza e punir aqueles que desrespeitam.
A gente vê aí as lendas brasileiras, né? Uma retrato aqui da Turma da Mônica, da Yara, né? Ela que tem, tipo assim, metade peixe, metade mulher, ok? É um mito aí das culturas indígenas. A figura do pajé e o mundo espiritual. Os pajés aparecem em muitos mitos como mediadores com o mundo espiritual. Só lembrando, gente, os pajés são os líderes espirituais dessas comunidades. Entendeu? Sei lá, alguns falam cacique, pajé, guru. Guru é mais indiano, né? Mas os pajés são aqueles que fazem a liderança da comunidade. E eles têm uma liderança tanto política quanto religiosa. Eles conversam com os espíritos, curam doenças e mantêm o equilíbrio da aldeia. Olha para você ver. Aqueles que conversam com os espíritos, ou seja, a questão espiritual, curam as doenças e mantêm o equilíbrio. Como se mantém esse equilíbrio? Através, né, de uma racionalidade e de uma mediação ali com a aldeia. A mitologia indígena reconhece a existência de diferentes mundos sobrepostos. Então, a mitologia indígena acredita que existem mundos além desse mundo físico que nós temos, eles acreditam em outros mundos. Essa visão aponta que a realidade é mais ampla do que apenas o mundo físico. Ok, a gente vê a figura aí de um pajé. Então, esse aí foi um pouquinho da mitologia indígena. Até mais, um grande abraço.